é um jogo na altitude, onde o Flamengo, nas 2 últimas Libertadores, esteve jogando lá no mesmo estádio, no estádio Rodrigo Paz Delgado, que é conhecido aqui como Casa Blanca, a casa do time branco, e o Flamengo perdeu para a LDU em 2019 e perdeu, foi goleado pelo Independente Del Valle. Portanto, é um time que sabe das dificuldades de jogar naquele ambiente. E aí vai com um desfalque de muito peso no meio-campo. O Gerson é um jogador fundamental no Flamengo hoje. Marra, e aí você acredita que a solução seja, pelo menos na sua opinião, claro, o João Gomes entrar no meio de campo e o Arão ficar mantido lá, ser mantido na zaga, ou volta o Arão pro meio e entra outro zagueiro? Tão difícil, Mariana, tão difícil. Porque o Gerson representa demais. Eu já falei aqui algumas vezes, para mim o Gerson é o principal jogador do Flamengo, né? A gente vem nessa Arrascaeta ou Gabigol, para mim o jogador que mais me agrada em campo normalmente é o Gerson. Bom, eu acho que ele não vai mudar tanto a estrutura do time. Eu acho que se ele voltar o Arão para o meio, ele mexe também em posicionamento de Diego e ele altera defesa. Eu acho que ele continua com o Arão na defesa e coloca o João Gomes no meio. Mas esse é um achismo que pode ser que daqui a 10 minutos eu já pense diferente. Sim. Porque é um jogo muito importante, é um jogo grande e a ausência do Gerson ela é irreparável. É um espaço que nenhum outro jogador vai conseguir ocupar da mesma forma. Agora você está preocupando o torcedor do Flamengo, hein? Porque a gente está falando de um jogo, mas tem essa informação lá da Espanha, né? Publicado ou veiculada pela TV espanhola por El Chiringuito, né, Mari? Que o Barcelona vai fazer uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador. O que o Pedro Henrique Torre apurou, está no espn.com.br também, é que até agora não chegou nada para o Flamengo. O jogador ainda tem contrato, até agora para o Flamengo não chegou nada e para o próprio Gerson ainda não existe discussão salarial. Mas lá na Espanha estão falando que o Barça quer fazer essa investida, Mar. Então, eu acho perfeitamente normal. O Barcelona tem problemas financeiros, né, gente? E graves. Mas o Barcelona vai contratar. Tem sondado jogadores e a característica dos jogadores que ele tem sondado é a característica de jogadores que estão em fim de contrato. Ou seja, vão pegar para pagar salário. O Gerson, ele é um jogador de radar. Certamente tem alguém observando o Gerson, ele é um jogador novo, com uma passagem que às vezes as pessoas falam, a passagem dele não foi nada boa. Não, calma. A passagem dele era uma passagem promissora, só que ele voltou para o Brasil. Poderia dar certo no futebol italiano e acho até que os passos iniciais serão interessantes, diferentes da situação do Gabigol para mim, bem diferente. Agora, o Bruno, eu tenho um amigo que deve estar sempre nos vendo, e ele morou em Barcelona um tempo, o Guilherme Dornelles, e ele me contava com muita frequência quantas páginas ele anotava de especulações. Ele só anotava o nome do jogador, assim, Gerson, foi especulado hoje por tal. A imprensa da Espanha, ela, a cada dia, ela coloca nomes diferentes. Olha, é uma criatividade fora do comum. Vamos esperar um pouco mais, respeitando, né, obviamente. Eu tenho uma dúvida rapidinho que eu vou voltar para o Marra. Por que você enxerga diferente a situação do Gerson com do Gabigol? Pensando em termos de idade, de projeção, o Gerson faz 24 anos agora também. Você acredita que é pelas oportunidades, pelo número de chances, pelo comportamento? O que difere a situação de ambos? O Gerson jogou mais. O Gerson ele estava sendo monitorado muito de perto. O Gabigol tem a oportunidade de voltar, mas claramente a Inter não queria mais ficar com ele. A Inter queria ficar repassando, para emprestar. O do Gerson eu vejo uma situação bem diferente. Era um empréstimo quando sai da Roma e vai para a Fiorentina, para que ele jogasse mais, para voltar mais maduro. A imagem do Gerson com a Roma e depois com a Fiorentina, que foi por empréstimo, não é uma imagem arranhada. É uma imagem, a gente esperava que ele chegasse aqui, já tomasse conta, mas é normal, né? Muito cedo, muito novo, vamos dar um tempo ali para o amadurecimento. Existe uma boa vontade maior com o nome do Gerson, porque ele mostrou mais em menos tempo. Uhum. É que se chega a esse valor, apesar de toda a especulação que o Marra está falando do Gui Dornelles, também é meu amigo, viu, Marra? Mas apesar disso que a gente sabe, né, Eugênio, se pinta assim uma proposta de 25 milhões de euros do Barcelona, né, aí pro jogador e pro clube é difícil falar não, né, Eugênio? É difícil, sim. E é do futebol, né?
Assim como o Flamengo recentemente fez propostas a outros jogadores e os contratou. O Flamengo pode receber propostas por seus jogadores e os negociar. E esse valor é um valor realmente muito interessante. Mas eu tô com o Marra, eu sempre fico com um pé não, eu vou com os 2 pés atrás, eu fico meio caindo assim com essas notícias que acontecem. Você lembra, olha, o Neymar, já que falamos do Neymar hoje, né, ele passou 3 verões ocupando todas as capas dos diários espanhóis, especialmente os de Barcelona, sobre transferências dele para o Barcelona. E essas transferências não aconteceram, e o pessoal lá gosta de vender, né, capa, faz parte do dia a dia. Terça-feira, o Flamengo volta a campo pela Libertadores da América. Duelo contra a LDU no Equador, às 21h30, horário de Brasília. O técnico Rogério Ceni tem 2 problemas para esse jogo. Rodrigo Caio e também Gerson ficam fora da partida, estão lesionados, não têm condições de atuar, nem mesmo viajaram para Quito. As opções do treinador são adiantar Arão para o meio de campo, a sua posição de origem, e ter 2 zagueiros de ofício na defesa, Bruno Viana e Gustavo Henrique, ou manter Arão na zaga ao lado de um dos zagueiros e no meio de campo colocar João Gomes. A postura do Flamengo tem que ser a mesma de sempre, jogando dentro de casa e fora de casa, mas a gente sabe que temos um fator que é jogar na altitude, e a gente tem que saber lidar, estar sempre compacto e sair na hora certa nos contra-ataques e as oportunidades que aparecer, a gente tem que finalizar, matar. Tendência é que o técnico Rogério Ceni mantenha aquele quarteto ofensivo, sempre de muita fama, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Se você está chegando agora, você está atrasado, o programa começou às 10, mas não tem problema não, tá? Até meio-dia tem muita informação ainda no Sport Center de Conmebol Libertadores. Pedro pede passagem? Essa é a pergunta, Eugênio. Vamos ver, ó. Bruno Henrique, 29 jogos, 27 como titular, o Pedro 24 minutos, 2.300 contra 800. O Pedro tem mais gols, né? Assistências, o Bruno Henrique é melhor nesse quesito, 8 contra 3. Minutos para marcar um gol, então o Pedro é muito mais letal. Aí são números, né, Eugênio? Mas assim, características dos dois bem diferentes. Os números do Pedro fazem com que o Rogério possa pensar numa mudança são suficientes para convencer o Rogério em pensar numa mudança de esquema para ter o Pedro em campo, Eugênio? Acho que não. Acho que ele vai continuar com o Gabigol e o Bruno Henrique. Porque aí justamente passa pelo esquema, né, do Flamengo. A gente falava agora há pouco sobre a ausência do Gerson, que já vai mexer um pouco na estrutura de meio campo do Flamengo. E o Bruno Henrique é um atleta muito importante, embora não esteja hoje dando a mesma resposta técnica de outros momentos. Semana passada ele deu 2 assistências no jogo contra a União La Calera, justamente pela característica dele de mobilidade. Ele é um jogador que pode fechar na área para ficar mais perto do gol e dar ou a assistência ou o passe, ou pode jogar mais aberto pelo lado do campo, fazendo o chamado corredor, coisa que ele fez várias vezes nessa Libertadores. E essa é uma opção, ocupar o lado esquerdo ali para liberar o Arrascaeta, e aí o Arrascaeta se transforma num meia atacante centralizado por trás do Gabigol ao longo dos jogos. E é uma função que dificilmente o Pedro vai fazer com a mesma qualidade do Bruno Henrique. Ele não dá essa dupla possibilidade ao técnico. O Bruno Henrique possibilita ao Rogério Ceni mudar a formação da equipe sem fazer substituição. O Pedro vai exigir do Flamengo, porque ele é um jogador, embora tenha a sua mobilidade, mas ele é um jogador de área acima de tudo, né, de meia-lua para grande área. Ele vai exigir do Flamengo que, por exemplo, o Gabigol fique mais preso fora, porque ali é sempre a entrada ou do Gabigol ou do Bruno Henrique. Então ele muda muito o sistema de jogo do Flamengo. A gente está vendo o jogo contra o Volta Redonda, que foi com outra equipe, né? Ele tinha o Vitinho por trás, ele tinha o Michael caindo pelos lados, fazendo esse corredor do lado do campo. Então, por melhor que o Pedro seja, hoje, para o funcionamento da maneira de jogo do Flamengo, é melhor o Bruno Henrique.
E o Rogério Ceni até falou sobre essa formação do jogo contra o Volta Redonda, que ele destacou isso. Para ter o Pedro e ter o Gabigol, ele precisa de uma compensação defensiva, alguém que ajude a voltar a marcar, Marra. E nós já viemos destacando essa fragilidade, talvez, que o Flamengo não tem esse meio de campo que morde muito, né? Volantes que mordem muito. E aí a preocupação dele é exatamente com essa mobilidade. Com Pedro e Gabigol, o Flamengo perde um pouco do sistema defensivo mesmo, né? Eu acho que vai ser situação de jogo, Mariana. Acho que dá para imaginar Pedro e Gabigol juntos em situação de jogo. Hoje, o jogo está complicado, não está conseguindo chegar, o jogo está 0-0, faltam 15 minutos para acabar, falta 20 minutos para acabar. Eu acho perfeitamente encaixável, vai ter que fazer uma engenharia ali, né? Mas eu acho que o Rogério vai contar com o Pedro e com o Gabigol, que são duas pessoas que podem atrair, né? São dois jogadores que têm qualidade na hora da finalização. E o que isso determina em campo? Talvez que o Gabigol caia um pouco mais para o lado, talvez que o Gabigol jogue um pouco mais recuado perto do Arrascaeta. Eu não acho que vão começar, sabe? Por mais que eu entenda que os números mostrem pra gente que o Pedro sim pede passagem, ele vai pedir passagem, mas ele vai continuar no banco. Hoje, eu entendo assim. Tem outra comparação que podemos fazer, e até separamos os números para colocar na tela, do Vitinho e do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é outro jogador que nós já conversamos aqui no Sport Center também, de uma queda na atuação dele, e aí vem a pergunta do Vitinho, se ele pede passagem. Vitinho 11 jogos, Everton Ribeiro 7, minutos jogados ali estão próximos, 4 gols para o Vitinho, 0 para o Everton Ribeiro, 2 assistências para um, 0 para o outro, e minutos para participar de gol. Obviamente o Vitinho precisa de 96,5 e o Everton Ribeiro nenhum, porque não tem nenhum gol, como a gente mostra aí na tela. E essa substituição, essa troca, Eugênio, é possível? Essa eu nem penso, viu, Eugênio? Eu acho que está no mudo seu, Eugênio. Estou aqui. Uma troca possível que vai acontecer, por enquanto não acredito. Vou acompanhar o Marra. Tá pedindo passagem? Vai continuar pedindo a passagem. Não é a hora ainda. Isso, ele está pedindo, tá? Olha lá, continua pedindo até a hora que vai abrir um espaço. Eu não acho que ele vai tirar um jogador importante como o Everton Ribeiro, com a história que o Everton Ribeiro tem, e que está numa crescente. O Everton Ribeiro, nas últimas partidas, ele vem mostrando mais consistência do que mostrava antes. Está longe ainda do que ele já foi, mas ele pode alcançar, e para alcançar ele precisa da sequência. Está comprometendo? Não. Ele não atrapalha o time do Flamengo. Ele tem colaborado, e às vezes colaborado até sem a bola, participando de marcação e tudo, né? A gente viu semana passada roubando bola, iniciando jogada de gol contra o Lacalheira. Então, o Vitinho é um jogador que tem o seu potencial, é importante, mas, de novo, o que o Marra diz, situação de jogo, um segundo tempo em que há necessidade aí de um jogador com mais vigor físico, que corre mais, que tem mais força mesmo, que tem um bom chute de meia distância, que faz o papel de lado de campo ou centralizado. Sim, pode vir a ser, mas ainda não de início. Ô Marra, a do Pedro ali, eu até paro pra pensar, sabe? Eu pego a minha pranchetinha ali, fico brincando, desenhando, assim, igual na luzinha ali do Eugênio, né? Mas, cara, nessa do Everton Ribeiro pelo Vitinho, ainda não faço essa... Nem penso em fazer essa substituição, Marra. Eu também acho que ainda não. O Everton Ribeiro, quer queira, quer não, e a comparação com ele, ela é pesada. Por quê? Porque o grande rival do Everton Ribeiro talvez seja ele mesmo. Talvez seja a qualidade que ele mostrou durante tanto tempo usando a camisa do Flamengo, e hoje se fica naquela assim, mas não vai fazer do mesmo jeito? Talvez do mesmo jeito não. Mas concordo com o Eugênio, ele vem em crescimento. E acho que em algum momento também teve uma baixa de confiança. Por quê? Exemplo, o lance lá do José Amalfitani contra o Vélez, em que a bola é colocada para ele e ele fica na dúvida se bate para gol ou se dá assistência. E acaba que não deu em nenhum dos dois, a bola sai para a linha de fundo em tiro de meta. O Everton Ribeiro, que a gente conhece, que o torcedor do Flamengo conhece, ele faria o gol.
Ele faria o gol, porque ele confia na qualidade dele. Então eu entendo que tem que respeitar, gente, porque ele decide várias partidas e ele tem um histórico, que não é um histórico, há 10 anos o Everton Ribeiro, não, ontem ele jogou muito ontem, ano passado, início do ano. Então eu acho que ele, com calma. E o Vitinho é um outro jogador que algumas vezes a confiança murchou também, porque se fosse a troca pura e simples de um Everton Ribeiro que vem um pouco vacilante por um jogador de alta confiança que chega e pronto e acabou, mas não, né, gente? Se a gente analisa até personalidade, é muito legal ver que o Vitinho vem crescendo, mas ele foi um jogador que durante um tempo se abateu com críticas. Então também não coloco no mesmo, Bruno, patamar. É outro. Não que isso seja eterno, né? Não que, poxa, né? Bruno. Exato, né, Mar? Parece que não vai ter nunca mais substituição no futebol, né? Não é isso, né? Não. O jogador pode tomar posicionamento do outro, posição do outro, mas a gente tá falando do que é o Everton Ribeiro e do Vitinho também aí, que tá num patamar um pouco diferente, como falou o Marra, Mário. Eu estou de olho aqui na hashtag SC Brasil e tem um corneta aqui, o Zeus Rubro-Negro, falando que o Everton Ribeiro vai viver de passado, o futebol não é ciclo, ninguém vive de passado, não no futebol. Mas é o que o Marra falou, né, Eugênio? Não é um passado 5 anos atrás, um passado 3 anos atrás. É há pouquíssimo tempo mesmo, há pouquíssimas partidas. É isso, né? É o tipo de colocação que me deixa um pouco pensativo, né? Essa cobrança por 100% sempre, ninguém pode oscilar, e é uma compreensão que eu tenho completamente diferente do futebol, porque o jogador precisa da sequência para ele alcançar um bom ritmo. O Everton Ribeiro, mesmo quando chegou no Flamengo, a primeira temporada não foi boa. Muito se questionou dele. Sim. Everton Ribeiro, será que foi mesmo uma boa contratação? Não foi. Mas ele foi mantido, ele teve sequência e ele brilhou muito com a camisa do Flamengo. E não foi há 20 anos atrás, não. Até, vamos colocar, outubro do ano passado, ele estava jogando muita bola. Ele fez alguns lances no Campeonato Brasileiro, alguns gols no Campeonato Brasileiro, que, olha, tirar o chapéu. A gente tá vendo aí. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.